Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, como sempre, costumamos dizer, para nós gravarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Sala dos Jovens. Tá? Hoje estaremos refletindo, comentando a lição de número 9, tá? Para terminar esse trimestre, tá, gente? Falta pouco aí, temos a próxima domingo já é primeiro. Então, vai ficar faltando um mês para acabar essa lição de Daniel, tá bom? E hoje nós vamos ter que ler algumas coisas da lição, porque essa lição, diferentemente das outras, ela traz algumas informações que vão além de apenas uma simples aplicação. Como eu falei em aulas anteriores, a gente percebe que existem lições na revista que elas são simples, não tem muito o que estar inventando, porque já vem bem mastigada. Mas tem outros que eu confesso que elas vêm realmente bem complicada para dar dor de cabeça. Mas antes de dar continuidade, eu peço a você, em nome de Jesus, que nos apoie nesse trabalho, tá? Nessa gravação aqui, curtindo o vídeo, compartilhando. E você que não é inscrito também, possa se inscrever, nos ajudar aí nessa tarefa, tá bom? Agradeço muito, fico muito feliz, porque o que motiva, na verdade, uma pessoa a gravar, a comentar algo na internet, é justamente esse feedback, né? Saber que vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo abençoadas de alguma forma. Porque como eu sempre tenho dito aqui nesse canal, eu faço esse trabalho porque como a gente anda dando palestra por aí, seminários, principalmente na área da escola dominical, a gente percebe que existe uma carência muito grande entre os professores, dentro da Assembleia de Deus, de conteúdo, de informação. Às vezes não é nem porque a pessoa não quer. Eu até acredito que tem muitos professores que têm força de vontade, mas às vezes eles não têm a condição ali de ter um material, como eu sempre digo, ter uma biblioteca, ter, enfim. E a gente vem aqui para ajudar nesse sentido. Por isso eu peço que você possa, além de curtir, poder compartilhar, se você puder compartilhar nos seus stories, tá bom? Indicar, a gente fica muito grato, ok? Dito isso, vamos para a lição, né? A lição tem como tema entre a lei de Deus e a lei dos homens. Entre a lei de Deus e a lei dos homens, tá bom? O texto principal diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Aqui nós vamos aprender, nessa lição, a importância da oração. Vai falar aqui muito sobre isso aqui, sobre oração. E o resumo da lição diz: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. O texto bíblico da lição a gente encontra no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao verso 7, e que começa dizendo o seguinte: e pareceu bem a Dario, tá? Constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Eu estava pesquisando em alguns comentários, tem versículo na Bíblia assim que parece que foge à visão dos comentaristas, mas eu tenho aqui um comentário aqui sobre esse versículo 2 e diz o seguinte: o que me chamou a atenção, principalmente a última parte do versículo, que fala assim: dessem conta para que o rei não sofresse dano. Que tipo de dano era isso? É sempre bom, professor da escola dominical, você, uma vez que tem dúvida sobre um texto, lançar a pergunta
para o texto, como eu fiz aqui. Que tipo de dano esse rei poderia sofrer? E de acordo com esse comentário, ele fala o seguinte, que o rei, ele nomeou esses 3 reis para que ele pudesse, né, supervisionar esses 120 presidentes, né, que o texto fala lá no versículo 1, que o rei constituiu 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Ou seja, esses homens foram escolhidos, esses homens receberam uma autoridade, mas acima deles tinham 3 príncipes, né? Aqui a versão da lição fala, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. E qual era a função desses príncipes? De acordo com o comentário, ele diz o seguinte, o rei, né, nomeou 3 presidentes sobre 120 príncipes para garantir que os impostos seriam coletados adequadamente, sem fraudes, nem corrupção, da parte dos 120 oficiais do governo. Para estas posições, o rei precisava de homens com reputações confiáveis. Assim, ele escolheu Daniel como um dos supervisores. Veja, esse versículo, ele já mostra os motivos que vão acabar levando, ou um dos motivos, né? Mas eu creio que seja o motivo principal, que vão acabar levando Daniel para a cova dos leões. Porque veja que ele é um dos 3 que recebeu uma alta responsabilidade da parte do rei, tá? Para que ele pudesse supervisionar, ser um dos supervisores daqueles 120 príncipes que estavam constituídos para trabalhar em todo o reino. E vocês sabem, gente, né? Quando alguém é eleito, é escolhido para exercer uma função dessa em cima de outras pessoas, sempre gera problemas, e dos quais Daniel não estava livre. Veja que Daniel vai sofrer por causa disso, tá bom? Mas a lição vai detalhar isso, eu não vou entrar aqui para a gente não ficar aqui esticando muito só essa parte. O verso 3 fala, então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Veja, para a coisa ficar mais difícil, o texto está dizendo que Daniel, ele se elevou, ele se destacou dentre todos eles. Não sei porquê, e até entendo, né? A gente até entende os motivos que levaram ele se destacar. Daniel, a gente sabe que desde o capítulo 1, o livro vem falando que ele era um jovem muito dedicado, muito disciplinado, era uma pessoa muito disciplinada, e em tudo que ele fazia realmente com destreza, ele ensinava, ele agia de uma forma realmente que acabava gerando aos olhos do rei louvores, mas aos olhos daqueles que estavam ao seu redor, ciúmes, disputas, inveja, etc. Né? E o texto fala, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Esse espírito excelente não é só a questão de nós aqui queremos colocar a questão espiritual dele. Não. Esse espírito excelente aqui, a ideia é de alguém que fazia as coisas, como eu já falei, de forma, sabe, séria, responsável. Ou seja, ele se dedicava pelo seu bom trabalho. Como a própria lição vai falar aqui, Daniel, além de ser um bom crente, era um bom profissional. O verso 4 fala, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Veja que situação, né? Os caras ficaram incomodados com Daniel. Por quê? Porque ele era certo, tá? Porque ele fazia as coisas certas. Tá? Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim,
Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vejam que os caras tentaram de todas as formas, tentaram daqui, procuraram dali. Quem sabe Daniel poderia estar desviando dinheiro, quem sabe Daniel poderia estar querendo se valer do poder. Eles tentaram de todas as formas, mas perceberam que nada encontraram na vida desse rapaz. E aí foram apelar para uma ideia, né, que vai mexer com a questão religiosa do profeta Daniel. Ok? Meus queridos, o primeiro tópico da lição, vamos aqui logo, tá? O primeiro tópico da lição, ele vai tratar de um assunto que, assim como uma lição passada, lembra que a gente falou na lição passada, a lição de número 8, que fala sobre a consequência destruidora do prazer carnal. Nessa lição, ela trouxe bem já o final do Império Babilônico. Ela trouxe a informação de que havia um rei na Babilônia chamado Belsazar. E eu expliquei na aula passada, trouxe essa informação para os irmãos, que Belsazar ele não era filho de Nabucodonosor. O máximo que a história secular, a história extra-bíblica vai nos contar é que Belsazar seria um neto, mas o texto bíblico fala que Nabucodonosor era o seu pai. E aí eu trouxe essa informação mostrando para vocês que isso tem sido motivo de tentar pegar esta informação e desconstruir a autoria do livro de Daniel. Mas aí os estudiosos do Antigo Testamento, da história de Israel e da história geral, entenderam que, na verdade, o texto bíblico ele está narrado dessa forma porque era um costume daquela época, era um costume deles, uma pessoa que fazia parte da família, como no caso Belsazar, fazia parte da linhagem de Nabucodonosor, era normal, natural, uma narrativa, uma escrita citando o Belsazar como filho de Nabucodonosor, quando na verdade Belsazar era filho de Nabonido, tá bom? E a função de Belsazar no Império Babilônico, naquele momento, era uma espécie de um sub-rei, um rei que estava ali colocado para tomar conta daquele governo na ausência do verdadeiro rei, que era o Nabonido, que não estava presente na Babilônia. Por isso é que o texto bíblico vai ressaltar ali Belsazar como rei da Babilônia. E aí a gente vem para o capítulo 6. Aí novamente uma nova polêmica, digamos assim. Por que que vai ter polêmica? A lição, aqui o primeiro tópico, é necessário você ler esse primeiro tópico, a turma, e refletir. Isso é muito importante, porque esse capítulo 6, ele tem, pelo que a gente pesquisa, ele tem sido um motivo de debate entre os estudiosos, e alguns, com base nesse debate, nas informações, eles chegam à conclusão de que o livro de Daniel, o capítulo 6, mostra claramente que esse Daniel, que a gente tanto prega, tanto ensina, tanto fala, ele não seria de fato o escritor desse livro. Por quê? Porque ele traz informações nesse capítulo aqui que não batem com a história. Lembre-se que na primeira lição, quando a lição foi tratar da estrutura do rei, da estrutura do livro de Daniel, você deve lembrar que foi dito que o livro de Daniel, na categoria, tá, da Bíblia hebraica, ou seja, na Bíblia hebraica, porque na Bíblia protestante ele está classificado como livro profético. Inclusive a gente costuma dizer que Daniel é um dos profetas maiores, tá? Mas na Bíblia hebraica, que é a mesma Bíblia, é o mesmo Antigo Testamento que o nosso, porém a disposição aonde o livro está,
ele não está numa categoria de profeta. Ele está numa categoria histórica, tá bom? Mas na Bíblia protestante ele está assim classificado. Isso só para mostrar para você que o livro ele não é todo cheio de profecia, como algumas pessoas imaginam. Porque quando fala, Daniel foi profeta. Mas, como a própria lição falou, logo nos primeiros capítulos, ela vai mostrar que do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos uma espécie de pequeno manual da história, tá? Um pequeno manual da história. E do capítulo 7 em diante, a gente vai começar a ver outro ponto de vista, né? Aí vai entrar mais as questões das visões, profecias, etc. Tal. E aí, nesse capítulo 6, por que ele tem essa polêmica? A própria lição vai colocar isso, porque os críticos do Antigo Testamento vão, claro, lutam para desfazer totalmente a Bíblia. Eles vão dizer que essa citação aqui desse rei não condiz com a história, porque de fato quem conquistou a Babilônia foi Ciro. E ele é muito falado na Bíblia, esse rei, Ciro. E não como está no livro de Daniel, dizendo que foi Dario, ou Dário, como alguns pronunciam, Dario. E aí a pergunta fica para qualquer pessoa, claro, inteligente, vai fazer. Então, quem é esse cidadão? E por que ele está, o seu nome está registrado nas páginas do livro de Daniel? E a lição, ela vai trazer a informação, claro, a informação que ela traz aqui é com bases em pesquisa. Inclusive, eu estive lendo, eu fiz uma pequena pesquisa, tá legal? E cheguei às mesmas informações que a lição trouxe. Eu peguei aqui a Bíblia arqueológica, que eu tenho usado muito, eu tenho citado muito ela aqui, porque ela, querendo ou não, ela é uma fonte de pesquisa. Os seus artigos são com base em estudos, são com base em achados históricos antigos. E também usando outros materiais, tá bom? Hoje, por exemplo, eu usei aqui esse livro de Samuel Schutz, J. Schutz, que fala sobre a história de Israel, e basicamente ele vai trabalhar a mesma ideia que está aqui na Bíblia de estudo arqueológico, como também é a mesma ideia da Bíblia aqui também, aliás, da lição, né? Da lição aqui da Escola Dominical, ok? Então vamos ver aqui que eu vou ler aqui, eu vou ter que ler um pouco o primeiro tópico para a gente poder entender melhor essa confusão. Primeiro subtítulo fala a identidade do novo rei. O capítulo 6 começa com a descrição de um novo rei que é chamado de Dario, o Medo. A identidade desse governante, mencionado outras vezes no livro de Daniel, é uma questão debatida entre os estudiosos diante do fato de que Ciro, o persa, ter sido o conquistador da Babilônia. Atente para isso, professor dos jovens. Quem conquistou a Babilônia foi Ciro, tá bom? Isso está onde? Lá em Isaías capítulo 44, 28 e Isaías 45, verso 1. A Bíblia menciona que Daniel também serviu sob o seu comando. A Bíblia, uma corrente diz que se tratava da mesma pessoa, que aqui vai ter várias teorias. Alguns vão dizer que esse Dario aqui é o mesmo Ciro, o conquistador da Babilônia. É uma teoria, porém não é muito aceita. Não é muito aceita, tá bom? Vou já ler um pouco o artigo ali, a gente vai entender por que não é muito aceito. Uma corrente diz que se tratava da mesma pessoa. Mas o entendimento majoritário, ou seja, da maioria das pessoas, dos estudiosos no caso, no entanto, compreende que Ciro, após a sua conquista, teria constituído, tá, Dario temporariamente como governante subordinado a ele. Isso aqui é o que mais vai ser entendido pelos estudiosos. Segundo John Lennox, que é um escritor que trabalha muito essa área de apologética, essa ideia é apoiada linguisticamente pelo fato de Daniel dizer que Dario foi constituído rei e que ocupou pessoal, deixa eu voltar aqui, isso aqui é importante, gente, para a gente entender por que ele chega a essa conclusão. Lennox, que é o John Lennox, que escreveu o livro Contra a Correnteza, com base em estudos, ele vai dizer o seguinte:
essa ideia ela é apoiada linguisticamente, ou seja, linguisticamente é a análise do texto, é as palavras do texto. Daniel 9:1 tem lá a expressão constituído rei e que ocupou o reino. Segundo a obra, os relatos bíblicos também nunca se referem a Dario como rei da Média Pérsia, mas apenas como governante da Babilônia. Em outras palavras, o que é que a lição está nos dizendo aqui, com base em pesquisa? Que esse rapaz, ele teria, na verdade, sido constituído. Ele não tomou o reino, ele não era o rei da Medo-Persa. E quando a Bíblia fala dele, como coloca aqui a lição, coloca ele como um governante da Babilônia. Esses detalhes podem parecer bobos, mas é uma forma de tentar entender melhor a participação desse personagem no capítulo 6 de Daniel, tá? Assim como também mostrar que a narrativa bíblica ela não está errada, tá bom? Agora vamos ler aqui rapidamente aqui, só para a gente dar continuidade. Eu sei que isso é um pouco chato, né? Às vezes a gente como é que eu poderia dizer? Tem gente que diz assim, eu não gosto de lições que trabalham essas questões históricas, porque elas são muito complicadas. E de fato é complicado porque vai mexer com a história antiga. Mas é importante você ter que mexer com isso, não tem como, senão você pode não entender o restante do livro. O artigo aqui da Bíblia fala o seguinte, tá? Bem aqui, ó, Dario, o Medo, pode ter sido Ciro, o Grande. De acordo com essa teoria, Daniel 6:28 poderia ser traduzido dessa forma. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario, isto é, o reinado de Ciro o Persa. Poderia ser traduzido. Mas o artigo fala, entretanto, o texto poderia simplesmente ser traduzido por e no reinado de Ciro o Persa, como na maioria das versões. Embora seja uma possibilidade, essa interpretação não é convincente. Já a própria Bíblia, aqui no seu artigo, ela vai mostrar que essa ideia de que Ciro e Dario é a mesma pessoa não é uma interpretação convincente, não é muito aceita. Dario Medo, ele vai falar também, pode ter sido um rei vassalo designado por Ciro para governar a Babilônia, como a lição já falou. O hebraico de Daniel 9:1, veja a questão linguística, apoia essa teoria, declarando que Dario foi constituído rei. Veja bem, ele foi constituído rei. Se você observar o 9:1 de Daniel, 9:1, cadê aqui, ó? Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico, tá? Então, 9:1 foi constituído rei usando o verbo no passivo. Ele está sofrendo uma ação. Além disso, o aramaico de Daniel 5:31 afirma que Dario recebeu o reino, ou seja, apoderou-se do reino, na NVI. Normalmente, um escritor não diria que um conquistador recebeu um reino. Assim, é mais provável que Dario, o Medo, não fosse um rei da mesma categoria que Ciro, mas um subordinado. É importante observar que o livro de Daniel jamais se refere a esse Dario como rei da Pérsia ou dos Medos, mas apenas como rei da Babilônia. O nome pessoal de Dario, o Medo, pode ter sido Gubaru, governador designado por Ciro. Gubaru é mencionado em documentos cuneiformes, inclusive nas crônicas de Nabonido, que nós, inclusive, na aula passada citamos esse documento aqui sobre as crônicas de Nabonido. Então, gente, essa aqui é a explicação mais, digamos assim, aceita, como a própria lição fala, de forma majoritária, onde esse rapaz aqui, na verdade, ele não era o rei, ele foi apenas ali colocado, tá bom? Para tomar conta do reino ali da Babilônia, enquanto que ele não era... Quando ele fala aqui, tanto no artigo como na lição,
que Dario não é na Bíblia, no caso, no livro de Daniel, citado como o rei do Medo-Persa. Isso aqui é importante, isso aqui chama atenção, sabe por quê? Porque o que eles estão querendo dizer aqui? Que ele só tinha poder, autoridade naquela região. Ou seja, ele só tinha autoridade dentro da Babilônia. Mas o Império Medo-Persa não era constituído só pela Babilônia. Havia outros lugares, tá? Onde também havia ali as forças políticas do Império Medo-Persa. Mas para aquela localidade, tá? Para aquele lugar, ou seja, para aquele lugar específico da Babilônia, ele foi colocado para governar. Então, por isso, talvez, é que o livro de Daniel, tá bom? Porque, de fato, é uma possibilidade. Ele vai citar ele como o rei, mas não dos Medo-Persa, como chama a atenção a lição, chama a atenção outros escritos, tá? Ele vai chamar ele apenas de rei da Babilônia ou rei dos caldeus. Dito isso, eu espero que eu tenha conseguido aclarar um pouco essa dificuldade. Passemos então agora para o segundo subtópico que fala o novo governo. O novo governo, o novo governante, conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política em seu império, também estabeleceu uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo e a economia. O rei organizou o império em satrapias, que eram províncias administrativas com governadores nomeados por ele, os quais detinham autoridade sobre assuntos civis e militares de sua região. Tá? Acima deles foram nomeados 3 presidentes também chamados príncipes, incluindo Daniel. Eles tinham a responsabilidade de supervisionar a administração do império e garantir que as províncias fossem governadas de acordo com as leis e diretrizes do rei. Eles eram responsáveis por relatar qualquer irregularidade ou comportamento inadequado dos satrapas. Então, veja aqui uma nova forma de governo. A Babilônia tinha sua forma de governar, agora os Medo-Persas tinham uma outra maneira de governar. Como o próprio texto fala, foram eleitos 120 príncipes ou presidentes, e acima desses príncipes ou presidentes foram eleitos 3 homens, 3 presidentes também para supervisionar, ou seja, enquanto os 120 supervisionavam todo o governo, a ordem, a organização política, a questão militar, enfim, tudo. Acima dele tinha outras pessoas que também observavam. Para quê? Para que justamente a coisa pudesse andar de forma que não comprometesse o governo ali do Medo-Persa. E aí ele vai falar sobre o terceiro subtópico, fala sobre uma política de tolerância religiosa. Veja, é interessante que os Medo-Persa, isso realmente é fato, eles não tinham problema com relação a isso, tá? Em relação de culto, religiosidade. Lembra, eles não governavam uma província específica, eles eram um império. Por isso que a lição fala aqui que Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conquistados. Promulgou um código de leis conhecido como Cilindro de Ciro. Esse cilindro é uma peça, tá? E tinha uma inscrição, que promovia a justiça e a liberdade religiosa, permitindo que vários grupos étnicos praticassem as suas crenças. O chamado Edito de Ciro, também denominado como Decreto de Ciro, possibilitou que os judeus deportados pelos babilônios retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Ele não tinha nenhum problema com relação a isso. Era uma política de tolerância, era uma política aberta, uma política liberal, que não havia nenhum problema em os povos conquistados cultuassem o Senhor. Inclusive, como ele vai colocar aqui na lição, lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, é esse Ciro, o governador, o rei dos Medo-Persa, que vai permitir que o povo de Israel, que tinha se levado para a Babilônia, tá, como cativo, eles pudessem voltar para Jerusalém e reconstruir ali novamente o templo, que foi completamente, lembra, nas lições passadas, falamos sobre isso, quando a Babilônia entrou em Jerusalém, na terra de Judá, e vai até o templo, destrói o templo, leva os utensílios, acaba com tudo, leva a linhagem real. E agora com Ciro não, ele permite que esse pessoal volte para sua terra, especificamente ali reconstruir o templo de Jerusalém. Então, o primeiro tópico, gente, é isso. Ele vai falar desse problema,
atente, se você puder dar uma pesquisada, dar uma olhada na internet direitinho sobre essa questão. Mas o primeiro tópico, basicamente, o que importa é entender essa questão do personagem, Dario, por que ele está no livro, e mostrar que a Bíblia não errou. O ponto máximo aqui desse primeiro tópico, ao meu ver, é o professor mostrar para os jovens que esse primeiro tópico ele está de acordo com a história geral. Lembre-se sempre, a Bíblia, a história bíblica, ela é uma narrativa com a base, claro, em uma visão da religião do povo judeu. Tá? Especificamente com base na crença ao Deus monoteísta, tá bom? Então, é natural que, às vezes, aparentemente, pode parecer que o texto bíblico ele entra em desacordo com a história, mas hoje em dia, eu sempre costumo dizer isso, nós temos muita informação, nós temos muitos recursos, temos a internet, e pessoas, doutores, gente que dedicou uma vida, tá? Para nos deixar essa resposta pronta para que a gente possa chegar no domingo de manhã na sala de aula e dar uma aula boa, tá bom? O segundo tópico fala a conspiração contra Daniel. O texto começa falando aqui sobre a distinção de Daniel. Como eu já falei, Daniel, aí já fica mais aqui o segundo tópico já vai mais ser um pouco mais leve, porque como eu falo aqui ele vai entrar mais nas questões da aplicação, né? Então, Daniel, ele era distinto, né, gente? O texto bíblico fala bem no versículo 3 fala sobre isso, né? Que mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, tá? Como a lição aqui mesmo vai colocar, ele era um excelente profissional, tá bom? Ou seja, Daniel não trabalhava por trabalhar. Trabalhar sempre é difícil, claro que é cansativo, né? A Bíblia fala que o trabalho, ele dignifica o homem, mas ele é cansativo, sim. Tá? Uma jornada de trabalho, ela é cansativa. Só que tem pessoa, meu irmão, que tudo que ele faz na vida, ele faz com maestria. Como o próprio Eclesiastes fala em 9:10, né? Que nós devemos fazer tudo conforme as nossas forças. Então, o que é que o texto está querendo dizer aqui? Eclesiastes 9:10. Tudo conforme as nossas forças. Se você, por exemplo, trabalha numa portaria, então faça conforme as suas forças. Ou seja, seja o melhor porteiro que você puder. Faça aquilo que está ao seu alcance, né? Faça aquilo que está de acordo com a sua capacidade, com o seu talento. Então, é tudo que você for fazer. Vai pregar, pregue conforme as suas forças. Você tem condição de preparar uma mensagem boa, você tem condição de estudar, de montar direitinho, então faça conforme as suas forças. É sobre isso. Então, Daniel era essa pessoa. Por isso que ele se destacava, porque os reis viam nele que ele era diferente, mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo, muitas das vezes, mal compreendido, rejeitado pelos seus companheiros de empresa, vamos colocar assim, mas ele não ligava, ele fazia, porque, na verdade, irmão, a vida de Daniel, a gente tem muito que aprender com ele, né? Mostra o tanto que esse rapaz, ele era um homem, né? Onde ele gerava a sua vida em torno também da sua fé. Por isso que as coisas aconteciam na vida dele, né? E aí o resultado disso foi o que o segundo subtópico vai falar, sobre uma inveja, e essa inveja vai gerar o quê? Uma conspiração. E o terceiro ponto vai tratar sobre o plano contra Daniel. Então, esse primeiro momento aqui, segundo tópico, ele é bem prático, tá? Ele não tem muito o que dizer sobre ele. Apenas destacar, bem no finalzinho, o parágrafo do terceiro tópico, fala o seguinte: vemos uma era de suposta tolerância. Todavia, enquanto todas as expressões são válidas e permitidas, o cristianismo cada vez mais é utilizado por causa de sua defesa de valores absolutos, a intolerância dos tolerantes. Um paradoxo, né? Até uma piada isso daqui, mas é exatamente isso. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, uma sociedade liberal, onde se prega isso, que o homem tem direito, o homem tem escolhas, cada um faz o que bem quiser. Mas
quando o cristianismo ele levanta a bandeira da tradição, como a lição coloca aqui, questões absolutas, né? Ou seja, valores absolutos, aí nós somos taxados de intolerantes, radicais, fundamentalistas, xiitas, enfim, as palavras melhores que eles encontram jogam para cima da gente, tá bom? Então, meus queridos, eu concordo, é isso mesmo, né? Hoje em dia você é descriminalizado, sim. Você, mesmo no Brasil, por exemplo, onde nós temos liberdade religiosa, mas nós observamos que isso incomoda algumas pessoas, incomoda tanto que eles a todo momento lutam, eles tentam aprovar uma lei, tentam, digamos, desconstruir os valores da igreja, da família, enfim, dos bons costumes de modo geral. Por quê? Porque o cristianismo, a mensagem dele acaba incomodando. Eu volto sempre a dizer que o cristianismo, ele tem essa mania, digamos assim, na sua gênese, na sua característica, na sua natureza bíblica, de contrariar o que é errado. Tá? Não adianta. Todo cristão, de fato, que é baseado na Bíblia, ele vai bater de frente. Isso vai gerar o quê? Muita polêmica, muita discussão, muito debate. Tá? E o último tópico fala a lei dos homens e a lei de Deus. Contra a lei dos homens, mesmo diante do decreto do rei. Novamente, Daniel não se acovardou de dar testemunho da sua fé. Eu volto a falar, se você for analisar a biografia de Daniel, fica muito claro que Daniel era uma pessoa obediente às autoridades públicas. Ele e os seus colegas também. Fica muito claro isso no livro. Ele nunca foi contra, ele nunca falou contra nenhuma autoridade pública. Mas, como eu já falei em aulas passadas, quando alguém tentava entrar na fé de Daniel, para tentar fazer ele negar aquilo que ele aprendeu, aí ele preferia morrer, mas morrer como um fiel, do que viver, mas viver como um infiel. Então, por isso que a lição coloca, né, que ele não teve medo de dar testemunho da sua fé, ainda que fosse um alto funcionário e ocupasse um lugar de privilégio no império. Não é fácil isso aqui, gente. Se a gente for analisar bem, não é fácil, né? Daniel não negou sua integridade e fidelidade a Deus. Os servos de Deus sempre foram obedientes ao rei. Porém, ao perceber que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento, fazendo exatamente aquilo que o decreto proibia. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar a Deus, que é o que o segundo subtópico vai falar, o poder da oração. E eu quero ler apenas Filipenses 4:6 diz assim, sobre a oração, né? Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Repetindo, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seu pedido a Deus. Agora veja a situação, né? Daniel, uma situação dessa aqui de perigo, de vida e morte. O que é que ele vai fazer? Ele vai orar. Então, é um exemplo para nós, né, gente? Principalmente esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de muita busca, é um tempo realmente que tem gerado muita ansiedade, tem gerado realmente uma competitividade muito grande entre nós. E a gente fica todo dia preocupado, né? E aqui não tem a questão de idade, ser jovem, ser mais velho, criança, todo mundo tem as suas preocupações. Eu sei que o jovem tem, é bom que o professor ressalte isso, que às vezes tem pessoas que dizem, o jovem ele não tem. Que tipo de preocupação que o jovem vai ter se a vida dele é só para estudar? Mas ele tem, porque ele pensa no futuro. Com certeza ele pensa em se casar, ele pensa em conseguir um bom emprego, ele pensa como é que vai ser a vida dele. Então isso gera uma certa ansiedade, isso gera um certo desconforto. E se não tomar cuidado, se não tratar isso, se não se colocar de fato diante de Deus, aí ele não vai conseguir vencer. E essa palavra de Paulo, tem outros textos aqui que é bom você ler e meditar com sua turma, tá? Ele é importante porque esse texto aqui mostra primeiro
o valor da oração, como ele coloca até aqui uma expressão de Martinho Lutero, que ele diz que a oração é o suor da alma. Ou seja, a oração, alguns já dizem, né? Ela é o oxigênio da alma. É uma forma de a gente, como é que eu poderia dizer? De a gente conversar com o Pai, conversar com Deus. E Paulo nos motiva a orar. Orar para que possa acontecer o quê? A resposta de Deus, e ela vem de forma de paz, né? Porque o versículo aqui, o 6, ele fala sobre isso, né? Mas o 7, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz, gente. O que é que pode exceder esse entendimento? O que é o entendimento? A compreensão que eu tenho. É tipo assim, eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, porque eu tenho entendimento, mas aí às vezes você fracassa, às vezes você tem medo, às vezes você se depara com a situação, mas aí Paulo está falando no versículo 7, a paz de Deus que excede, ou seja, o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Olha que coisa, olha que palavra incrível essa palavra de Paulo. Olha o poder que a oração tem. Medite sobre isso, professor, com tua turma. Ou seja, a pessoa que ora, a pessoa que suplica a Deus, ele tem essa tranquilidade, ele tem a paz. Quem tem a paz, ele vai estar guardado aonde? Em Cristo. Tá? É o caso de Daniel. Não, porque, gente, não tem explicação isso aqui. Uma pessoa que foi lançado na cova dos leões e manteve a calma. Mas por quê? Porque estava guardado em Deus. E nós precisamos, tá? Isso aqui é até uma coisa interessante, porque nós precisamos aprender a orar, confiar, sentir a paz de fato de Deus. Essa paz não é uma paz qualquer, mas é uma paz espiritual, tá? Para que a gente possa ter essa sensação de segurança. Mas insegurança em quê? No dinheiro, no poder? Não. Segurança em Cristo, como diz o apóstolo Paulo na última parte do versículo 7. Guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Então é muito importante termos o hábito de oração. A gente vai ver na história, na Bíblia, várias vitórias que foram alcançadas com a oração. É claro que tem oração que é respondida logo, tem oração que pode demorar, tem oração que você recebe o sim e tem uma oração que você recebe o não. É como diz aqui mesmo na lição, o primeiro passo para que você possa receber uma resposta de oração é você orar. Se não orar, como é que vai receber, né? E para fechar, Deus fecha a boca do leão, né? Ele vai falar que essa estratégia dos inimigos ali de Daniel foi uma estratégia que não era comum. Eles até às vezes usavam, mas não era uma coisa comum assim que eles usavam para punir os inimigos. O certo é que Daniel ali, como você pode ver, vocês conhecem muito bem a história, não aconteceu nada com ele. O rei passou a noite angustiado, preocupado, e ao amanhecer o dia ele foi até lá saber como é que estava Daniel e constatou que de fato Daniel estava muito bem, porque quem cuidava de Daniel era o próprio Deus. Quem cuida da sua igreja é o próprio Deus, tá? Então é isso, gente. Essa é a nossa lição. Eu espero que você tenha uma excelente aula nesse domingo que vai se passar aí. Lembrando, o primeiro tópico é uma parte histórica. É importante você destacar isso que eu falei no primeiro tópico, enquanto que o segundo e o terceiro tópico são mais aplicações. Eu acredito que você vai tirar de letra, ok? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.